Olá, me chamo Renan, sou psicólogo e nesse vídeo eu gostaria de falar sobre a principal diferença entre o psicólogo e o psiquiatra e a importância dos dois profissionais. Bem, primeiramente, o psicólogo ele é um profissional formado em psicologia, o qual ele cursa a faculdade durante 5 anos. O psiquiatra ele é um médico, o qual ele faz a faculdade de medicina durante 6 anos e mais 3 anos de especialização na residência em psiquiatria. Na prática, a principal diferença é que o psiquiatra ele é habilitado a prescrever medicamentos. O psicólogo eticamente não pode prescrever. Uma das outras diferenças é que geralmente o psiquiatra ele se atenta mais aos sinais e sintomas. Ele ouve, né, até ouve o paciente falar, ele conversa com o paciente, ele pergunta algumas coisas para tentar entender, né, o porquê que aconteceu, alguma situação, o que está acontecendo, mas o foco do psiquiatra é tentar amenizar o sintoma através das medicações. Não quer dizer sempre que o psiquiatra vai passar alguma medicação, mas na maioria das vezes, dependendo do caso, da situação, é bem provável que ele passe. Então, assim, o foco do psiquiatra é trabalhar, né, os sintomas, a amenização, né, dos sintomas, como por exemplo, se o paciente está se sentindo muito ansioso, né, muito nervoso ou angustiado, ele tenta diminuir esse sintoma através de alguma medicação. Só que a questão é que o, o problema ainda está lá, dependendo da situação. E aí que entra o psicólogo nessa parte, o qual o psicólogo ele trabalha mais com uma questão subjetiva, ele trabalha mais com o que está por trás daquele sintoma, porque o sintoma ele mostra que algo não está bem com a pessoa. Então, enquanto o psiquiatra está mais atento aos sinais e sintomas, embora os dois profissionais estudem a mente, né, trabalhem com o funcionamento da mente, o psicólogo está mais interessado em querer saber o que está acontecendo por trás de toda aquela situação, né, de toda aquela ansiedade, todo aquele estresse, toda aquela angústia, todo aquele desânimo. Então, por exemplo, na prática, vamos supor que um paciente ele vai ao consultório, né, se queixando da situação, que está muito ansioso, muito nervoso, muito estressado com a família, né, com os pais, porque está brigando muito, está tendo muitos desentendimentos. O psiquiatra ele vai tentar trabalhar, né, com esse paciente a amenização desses sintomas através de algum psicofármaco. Só que o sintoma ainda vai estar lá. Já o psicólogo ele vai tentar entender por que o paciente está sentindo aquilo, o que faz ele se sentir daquela maneira, com toda aquela ansiedade, toda aquela angústia. E ao longo das sessões, o psicólogo vai trabalhando isso com o seu paciente, fazendo ele entender mais sobre si mesmo, sobre os seus sentimentos, suas emoções, seus comportamentos. Então o psicólogo está mais preocupado com o comportamento, né, os sentimentos e as emoções da pessoa. Já o psiquiatra ele foca mais na parte bioquímica, do funcionamento do corpo, da mente, né, e principalmente do cérebro, né, a questão hormonal, a questão dos níveis de serotonina. Enfim, quando procurar um profissional ou outro? Isso vai depender muito da situação. Geralmente, os dois trabalham em conjunto, né? Então, o psicólogo, ao estar, né, fazendo a terapia, né, a psicoterapia com a pessoa, né, o trabalho terapêutico, ele deve avaliar até que ponto a pessoa está tendo sintomas os quais o psiquiatra poderia amenizar através das medicações. Ao mesmo tempo, o psiquiatra também deve avaliar até que ponto uma terapia seria importante para o paciente que às vezes precisa trabalhar a fala, né? Precisa trabalhar o diálogo, o discurso. Então, às vezes, o paciente precisa botar aquilo que está dentro de si para fora.
né? E aí isso aí no processo de psicoterapia com psicólogo é muito importante. Então, um trabalho não exclui o do outro, muito pelo contrário, eles se complementam. Então, assim, o psicólogo, tanto o psiquiatra, deve avaliar sempre as duas situações para ver até que ponto é importante caminhar para um ou para outro. Então, assim, espero que nesse vídeo, né, eu tenha conseguido explicar um pouco mais sobre a importância dos dois profissionais e também falar um pouco das diferenças dos dois profissionais.